meus amores, eu sou a Azul e sejam muito bem-vindos a esse canal maravilhoso onde falamos sobre séries, filmes, livros, animes, mangás e outras coisas relacionadas a isso. E hoje vamos falar de um filme, né, que eu assisti a primeira vez, achei maravilhoso esse filme e eu resolvi compartilhar com vocês. Pois bem, eu estou falando de O Pior Vizinho do Mundo, né, que é uma comédia dramática que explora a jornada emocional de Otto Anderson, interpretado pelo nosso queridíssimo Tom Hanks, que já fez O Náufrago, já fez Forrest Gump, que inclusive eu vou trazer depois resumo aqui pra vocês, né? O que eu achei do filme, porque eu realmente ainda não tinha assistido o filme, e eu assisti e eu achei maravilhoso. Julguei mal antes de saber, mas é isso. Pois bem, a história se passa em um condomínio onde Otto, um homem rabugento e controlador, vive em um estado de desânimo após a perda de sua esposa. Ou seja, a bichinha é viúva, né? E não quer viver sem a bichinha dele, enfim. A chegada de uma nova família, especialmente Marisol e suas filhas, traz mudanças inesperadas e uma amizade improvável que transforma sua vida de cabeça para baixo. O filme aborda temas como luto, aceitação e a importância de se cercar de apoio e compreensão. E eu vou entrar numa pauta aqui sobre a questão de idosos que não têm um apoio de família. Vai ser meio coisa, mas enfim. Assim, o Otto, né, ele não tem família, ele não teve filhos, né, com a esposa dele. Porque no momento que eles tiveram assim, né? Ela estava grávida, ocorreu um acidente, ela perdeu o bebê, enfim, não pôde mais ter nenhum filho e por isso ele vive só. E assim, a chegada da Marisol, né? Muda tudo na vida dele, porque ele tinha, como é que se diz, uma rotina, né? Do que fazer, do que não fazer. Inclusive ele o povo dizia que ele era muito rabugento por conta disso, né? Mas é porque, assim, ele viveu depois, antes, né, da morte dela e depois, nessa mesma rotina. Então, tipo assim, pra que ele se sentisse meio que útil, meio que vivo, né? Ele precisava continuar nessa rotina pra se sentir útil, né? Porque, como sabemos, a maioria dos idosos hoje em dia não, mas antigamente principalmente, era muito excluída da sociedade, assim. Porque, assim, as famílias ou colocavam em asilos, ou então negligenciavam mesmo, né, dentro de casa. Então, assim, era uma questão muito pesada. Ainda é, né? Porque, assim, tem muitas famílias que, infelizmente, não ligam, né? Não cuidam dos seus avós, dos seus bisavós, enfim, das pessoas mais adultas e fragilizadas na saúde, enfim. Mas enfim, a chegada da Marisol, né, muda tudo na vida dele, porque assim, eles começam uma amizade assim que simplesmente acontece, porque assim, tudo pro Otto, né, é que os jovens são todos idiotas, né? E ele não tá completamente errado, né? Mas enfim. Pelo menos nessa geração, Maria. Mas enfim. Pro Otto, né? A geração pra frente dele, né? É todos idiotas, porque ninguém sabe fazer nada direito. É tanto que a Marisol, ela pede pra ele ajudar ela a tirar carteira, enfim. Ele se nega a primeira instância. Mas assim, depois que ele vê que, se eu não me engano, é o marido dela ou é um vizinho que ajuda ela, ele fica, não. O idiota tá ensinando essa pessoa. Não, peraí, eu vou. Porque se for pra esse imbecil ajudar ela, é melhor que eu faça. Porque pelo menos eu sei fazer alguma coisa, né? Então ele vai ajudar ela. É um momento muito engraçado, assim, muito fofo também, porque tem um momento que eles param no trânsito e o cara fica xingando, né, porque eles pararam e tudo, e ela tá aprendendo. E ele vai e briga com o cara e depois diz assim pra ela que
como ela é mexicana, né? Ela não é do país, né? Ela é imigrante, pode dizer. Aí ele diz que ela é muito forte, que ela consegue, porque ela é imigrante. E ela sabe todos os desafios que ela passou, né, pra estar naquele país, de aprender a língua e tudo mais. Então é um momento muito legal. Aí, continua a história, enfim. A gente descobre mais sobre o passado dele, descobre que ele tem uma doença, né, de ter o coração muito grande, o que é muito fofo e ao mesmo tempo triste, porque quando ela descobre, né, a Marisol descobre que ele tem um coração grande, ela começa a rir, que ela diz, ai, você tem um coração muito grande, mesmo sendo um rabugento. Só que a questão esse coração grande dele, um dia vai matar ele, o bichinho. Ah, tô triste. Mas enfim. Assim, é um filme maravilhoso. Você assiste completamente apreensivo. Pelo menos eu assisti porque eu tava me apegando muito a todos, né? Inclusive uns vizinhos que eles nem se comunicam direito, mas enfim. Uns senhorizinhos também. Então, assim, a gente se apega a Marisol, ao Otto, as crianças, até o marido idiota dela, a gente se apega. E quando chega no clímax, que ele vai pro hospital por conta da doença dele e tudo, a gente fica, ai, não, peraí, Otto, não faz isso, não sei o quê. E tem outra questão também, calma. E tem outra questão também. Por quê? O Otto, antes da família dela chegar, ele ia se matar. E assim, eles atrapalham, né, várias vezes as tentativas do Otto de se juntar à mulher dele, né? Assim, é meio tenso porque, tipo, ele tá querendo se suicidar. Então fica meio assim, nossa, era pra ser um drama, uma comédia dramática, né? Mas puxou pro lado pesado. Mas enfim, eles atrapalham bastante, né? Essas tentativas do Otto. Inclusive tem uma tentativa que ele fica com muita raiva e quem assiste percebe que realmente o Otto tem uma certa raiva de jovem, porque a galera jovem de hoje em dia, sinceramente, eu tenho, vou fazer 25 anos, mas tipo, eu sou jovem ainda, né? Mas tipo, eu odeio adolescente, eu odeio jovens. Por quê? Assim como o Otto, né? Tem uma tentativa dele que ele quer pular de frente a um trem, né? Só que aí um senhor cai nos trilhos e ele vai ajudar. E ninguém ajuda ele a levantar o senhor. E ele tem que fazer tudo sozinho. E ninguém ajuda ele. Porque todo mundo tá gravando o que ele tá fazendo. Tá todo mundo no celular. E isso deixou o Otto irritado. E eu também, porque, gente, ajuda. Tem um cara que caiu, o outro vai ajudar, vocês não ajudam. Então, tipo assim, aí depois ainda vem com a história de que o Otto é um herói. Por que vocês não faz nada, né, meu povo? Por que vocês não faz nada? Povo burro, idiota. Sim, eu fiquei com raiva desse povo igual o Otto ficou. Inclusive, provavelmente, eu serei uma velha bem rabugenta, assim como ele. Vou ter ódio de jovem, meu Deus. Mas é isso. Assim, o filme é totalmente interessante, né? Tem todo um drama, mas tem uma certa comédia, né? Como eu disse. Sempre que ele tá com a Marisol, tem alguns momentos engraçados quando o marido dela aparece. Principalmente quando o marido dela aparece, porque ele é completamente imbecil. Inclusive, tem um detalhe que eu não falei, que a Marisol, ela tá grávida de novo. E é um menino, tá? Só pra constar. E assim, ela faz muita coisa ao decorrer do filme estando grávida. Então, assim, ela é assim, todo o rolê com ela é muito engraçado. Só que, spoilers, vamos para os spoilers. Antes que eu continue,
Eu espero que vocês tenham deixado o like, se inscrito no canal, ativado as notificações para não perder nada e compartilhado com os amigos que curtem algum filme do Tom Hanks ou que curtem este filme em específico ou que simplesmente não estão fazendo nada demais e poderiam muito bem deixar o like no meu canal. E é isso. Pois bem, como eu disse, spoilers. O final do filme, a Marisol, ela tem o bebê dela e passa assim as fotos, né? Que o Otto virou meio que o avô da família, né? Já que ele não teve filhos, já que ele não teve netos, enfim. Ele virou o avô da família. Ele está em todas as fotos com as crianças. É muito fofinho essa cena. Porém, o que vem a seguir é que ele tem um costume de sempre limpar a calçada, principalmente quando tá nevando, né? E na época, em específico do filme, tá nevando. E aí o marido da Marisol, que eu não vou lembrar o nome dele, mas enfim, ele olha e diz, nossa, o Otto não limpou a calçada. E a Marisol sai desesperada. E eles encontram o Otto na cama, já falecido, né, por conta do coração. E ele deixou uma carta pra ela dizendo que ele não fez nada pra isso acontecer, foi culpa do coração grande dele. Então, assim, ele deixa coisas pra ela, deixa o carro zero que ele comprou e disse que não deixasse o marido dela dirigir, que é muito bom. Até no final, quando você tá chorando, você ri. Ele morre, né? Claro. Vai se juntar à esposa dele. E no finalzinho passa a Marisol levando toda a família pra visitar o túmulo do Otto, que é muito fofinho, gente. É um filme muito bom. Eu não chorei mais porque terminou o filme. Mas senão eu tinha chorado mais ainda. Assim, o filme, por si só, ele é maravilhoso. Ele consegue prender você, porque assim, começa com um velho qualquer não, calma. Um senhor, né, que é rabugento, que tem toda a rotina dele, e do nada, chega uma família pra bagunçar a vida dele, enfim. E acaba que ele se torna parte daquela família que ele chamou de idiota e que não queria por perto. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né? Que vocês curtam o filme, é muito bom mesmo, gente. Assistam. Assistam porque esse filme é maravilhoso do começo ao fim. E você vai amar mais ainda qualquer coisa que o Tom Hanks fizer. Quer dizer, eu nem sei se o Tom Hanks morreu, gente. Agora eu fiquei na dúvida. Talvez esteja matando o cara de propósito. Ou não, né? Não me lembro se esse homem morreu, meu Deus. Mas é isso. Vocês vão curtir o filme, é muito bom. Pra toda a família, né? Assim, não tem nada mais disso, tá? Só pra constar. Mas tem todo o sentimentalismo, né? Enfim, se você é uma pessoa sensível, você com certeza vai chorar. Como eu falei, eu não chorei mais porque o filme acabou. E é isso. Eu espero que vocês curtam o filme, curtam o vídeo e se divirtam bastante também. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu gostaria muito que terminasse.